Oi, povo lindo! Vamos continuar aqui trabalhando com os princípios da Lei 9784, né? A gente analisou aqui o artigo 2º, aí eu delimitei para vocês cada um, né? Aí o que é que eu quero dizer para vocês? Lá no módulo 1, a gente trabalhou com os princípios constitucionais explícitos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui a gente tem mais ou menos a mesma linha de raciocínio, só que no lugar de impessoalidade a gente tem finalidade, né? Já falei isso para vocês. Então a gente não vai mais trabalhar com eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente vai trabalhar com os outros princípios que estão aqui, e com um princípio que não está aqui, mas que a gente tem que falar, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Então você já linkou aí cada inciso, né? E aí a gente vai trabalhar agora com os outros princípios. Tira da tela, Hernani. Preste atenção aqui, ó. Princípio da indisponibilidade do interesse público. O que é o princípio da indisponibilidade do interesse público? Limita a supremacia. Limita a supremacia. O interesse público não pode ser livremente disposto pelo administrador, que necessariamente deve atuar nos limites da lei. Me coloca simultânea, Hernani. Pessoal, o que é que acontece aqui? Uma parte da doutrina entende que a atuação administrativa, ela tem dois pilares. A atuação administrativa tem dois pilares. O desenvolvimento da atividade de administrar, né? A administração pública, ela trabalha com dois pilares. Esses dois pilares são para a doutrina majoritária, né? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Supremacia do interesse público sobre o particular. E indisponibilidade do interesse público. Alguns colocam no lugar de indisponibilidade legalidade. Então, o que é que eu quero mostrar aqui para vocês? Esses dois pilares da atuação administrativa, eles se equilibram. Em que sentido? A supremacia, ela dá poder à administração. A administração atua com poder de império. Ela é uma prerrogativa. A administração, ela pode impor a vontade dela sem precisar do consentimento do administrado. Então, a supremacia, ela vem como uma atuação onde a administração está no patamar de superioridade. Mas a administração tem que entender que ela não tem um poder absoluto. E para contrabalancear essa prerrogativa, esse poder exagerado, eu tenho a indisponibilidade do interesse público. Na indisponibilidade, o administrador tem que ver esse princípio como um freio de mão. Ele tem que entender que ele não pode fazer tudo que ele acha que pode, ou ele não pode impor toda a vontade que ele acha que pode impor. Por quê? Porque ele não pode dispor do interesse público. O interesse público, ele é indisponível. Então, qual é a linha de raciocínio aqui? Deixa eu pegar aqui para você entender. Que eu coloquei supremacia lá no final, me desorientei. Na ideia de supremacia do interesse público sobre o interesse particular, os interesses públicos, eles têm supremacia sobre os interesses individuais. Por exemplo, uma desapropriação por necessidade pública, por utilidade pública ou para atender o interesse social, né? É a essência do regime jurídico administrativo. É o pilar do regime jurídico administrativo. Agora, a indisponibilidade, ela vem demonstrar que o administrador não tem esse poder absoluto. Então, é por isso que a indisponibilidade, ela limita a supremacia. O que é que a doutrina diz? Que o interesse público não pode ser livremente disposto pelo administrador, que necessariamente deve atuar nos limites
da lei. Então, olha, administrador, você não pode fazer tudo o que você acha que você pode fazer, não. Você tem uma limitação, e essa limitação está prevista em lei. Você não pode colocar o interesse público de lado em prol de uma atuação, mesmo que essa atuação venha para atender a coletividade. Tenha cuidado com isso, existe uma limitação aí. Então, eu tenho a supremacia do interesse público sobre o interesse particular num pilar e a indisponibilidade no outro pilar. Aí, como eu disse para vocês, uma parte da doutrina acha que no lugar de indisponibilidade deveria ser legalidade. Por que que essa parte da doutrina acha isso? Porque para essa doutrina, a indisponibilidade do interesse público é decorrente da legalidade, tá certo? Então, você pode encontrar questões que perguntam, né, sobre os dois princípios do regime jurídico administrativo e fala de supremacia do interesse público sobre particular e legalidade, ou você pode encontrar questões falando de supremacia do interesse público sobre particular e indisponibilidade. Até hoje eu não vi confronto em nenhuma questão. Eu já vi questões separadas, FCC e SESP, trabalhando com supremacia e legalidade, supremacia e indisponibilidade, mas confronto eu não vi. Então não precisa se desorientar. Ah, tia Lídia, o que é que eu vou fazer? Não, pelo amor de Deus, se desoriente não. Entenda que existem dois pilares, que uma parte da doutrina, a doutrina mais tradicional, acha que é supremacia e indisponibilidade, e a doutrina mais moderna entende que é supremacia e legalidade. Não vai haver confronto, se Deus quiser e Nossa Senhora permitir, tá bom? Então vamos lá, caminhando e cantando, seguindo a canção. Aí o segundo princípio, finalidade. O que foi que eu lhe disse? Que para a impessoalidade, para a Lei 9784, a impessoalidade é princípio implícito. Porque o que aparece expressamente é a finalidade. Olha aqui, preste atenção aqui, ó. Deixa eu lhe mostrar. Pronto, tá aqui. A administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, preste atenção aqui, ó. Preste atenção aqui. Eu tenho os princípios constitucionais explícitos, só que no lugar de impessoalidade, eu tenho finalidade. Então, o que foi que eu lhe mostrei? Que a finalidade para a Lei 9784 é explícita. A Giovana me ligando, meu povo. Sei não aguenta esse povo, não. Me desorienta, viu, Hernani? Esse povo, Giovana Carranza. A impessoalidade é princípio implícito aqui, enquanto a finalidade é princípio explícito. E lá na Constituição, ao contrário, a impessoalidade é explícita e a finalidade é implícita, tá certo? Então vamos caminhar aqui, ó, caminhando e cantando e seguindo a canção. Já tá começando a tocar, todo mundo vai me ligar, porque nós vamos já almoçar todo mundo junto. Ó, finalidade. Esse princípio orienta que as normas administrativas têm que ter sempre como objetivo o interesse público. Então, a atuação do administrador acontece sempre para atender um fim, e esse fim está sempre ligado ao interesse público. Isso é o princípio da finalidade, isso é o princípio da impessoalidade, tá certo? Tranquilo, tudo dominado. Continuando. Razoabilidade e proporcionalidade. Tia Lide, cheguei no ponto. Chegou. Olha, deixa eu explicar uma coisa para você. A gente tem 3 correntes tentando explicar razoabilidade e proporcionalidade. Eu vou usar 2 correntes. Eu vou usar a corrente do STF e do STJ. Mais do STF do que do STJ. Que acaba entendendo que razoabilidade e proporcionalidade são sinônimos. E vou usar a corrente da doutrina majoritária puxada pela de Pietro, que entende que a razoabilidade é gênero e proporcionalidade é espécie. Há quem entenda diferente, que proporcionalidade seja gênero e razoabilidade é espécie. Mas isso não é majoritário, é minoritário. Então, eu vou aqui bem devagarzinho explicar para você. Olhe para cá, me tira da tela, né? Ele diz assim, ó. Embora alguns autores e a própria jurisprudência tratem razoabilidade e proporcionalidade como um único princípio, a doutrina majoritária tem entendido que a razoabilidade é gênero e a proporcionalidade é espécie. A proporcionalidade é uma das vertentes da razoabilidade. O princípio da razoabilidade está associado às análises de adequação, necessidade e à própria proporcionalidade.
Vou ler tudo, depois eu lhe explico. A adequação obriga o administrado a perquirir se o ato por ele praticado mostra-se efetivamente apto a atingir os objetivos pretendidos. Tia Lide se desorientou aqui. Já a necessidade está ligada à exigibilidade ou não da adoção de medidas restritivas. A proporcionalidade, também conhecida como princípio da proibição de excesso, fundamenta-se na ideia de que a administração não pode restringir os direitos do particular além do que for necessário, pois impor medidas com intensidade ou extensão supérfluas, desnecessárias, induz à ilegalidade do ato por abuso de poder. Alguém se desorientou aqui de madrugada e botou um ponto e vírgula onde não podia, mas alguém já tirou, me bote simultânea. Alguém já tirou o ponto e vírgula, viu? Vocês precisam me perdoar porque tia Lide está tendo jornada tripla. João está ligado na tomada. Minha gente, eu achei do fundo do coração que eu fosse uma pessoa elétrica, mas eu descobri que eu não sou. Elétrica é o João. O João é extremamente elétrico. Não tem a quem puxar esse menino elétrico, mas tudo bem. Pronto. Então preste atenção aqui, ó. Tô simultânea. A adequação obriga o administrado a perquirir se o administrador. A perquirir se o ato por ele praticado mostra-se efetivamente apto a atingir os objetivos pretendidos. Já a necessidade está ligada à exigibilidade ou não da adoção de medidas restritivas. Então, o que é que eu quero que você entenda aqui, ó? Deixa eu lhe mostrar aqui. Quando eu falar de razoabilidade, eu estou atuando se uma conduta ela foi razoável. Em que sentido? Eu tenho uma conduta e essa conduta ela tem que ser razoável do começo ao fim. Para eu analisar essa razoabilidade, eu preciso analisar as 3 vertentes da razoabilidade, o tripé da razoabilidade. Esse tripé da razoabilidade, eles formam a palavra PAN. O que é o PAN? Proporcionalidade. De Pietro, viu isso aqui? Proporcionalidade. Adequação. E necessidade. Quando você está analisando proporcionalidade, que é o princípio da proibição do excesso, você está analisando a intensidade do ato e a extensão do ato. Tá certo? Ó, tá bem aqui, ó. A proporcionalidade fundamenta-se na ideia de que a administração não pode restringir os direitos do particular, além do que for necessário, por impor medidas com intensidade ou extensão supérfluas, desnecessárias, que induz a ilegalidade do ato por abuso de poder. Então, aqui, quando você analisa a proporcionalidade, você analisa a intensidade do ato e a extensão do ato. Quando você analisa a adequação, você está analisando se o ato ele está apto a atingir os objetivos pretendidos. E quando você analisa a necessidade, você analisa a exigibilidade ou não da adoção de medidas restritivas. Então, toda vida que você pensar em proporcionalidade, adequação e necessidade, você vai analisar a intensidade e a extensão do ato na proporcionalidade e adequação. Essa conduta foi adequada e havia necessidade dessa conduta. Então, para a doutrina majoritária, a análise de razoabilidade diz respeito a essas 3 linhas de raciocínio: proporcionalidade, adequação e necessidade, tá certo? Então, ó, o princípio da razoabilidade está associado às análises de adequação, necessidade e a própria proporcionalidade. Aí você já sabe. Adequação, analisa se está apto a atingir os objetivos. Necessidade, está ligada à exigibilidade ou não de adoção de medidas restritivas. E proporcionalidade, analisa se a medida foi feita com intensidade e extensão. Tranquilo aqui, tudo dominado.
caminhando e cantando e seguindo a canção. Pronto. Agora a gente vai analisar segurança jurídica. Tal princípio, que ultrapassa as fronteiras do direito administrativo, consiste, na verdade, em um princípio geral do direito e tem por função assegurar estabilidade às situações jurídicas já consolidadas frente à inevitável evolução do direito, tanto a nível legislativo como jurisprudencial. Eu vou fazer uma análise aqui com você, partindo do princípio, partindo da ideia que um município não tem uma lei de processo administrativo, que aí você já sabe que o STJ e o STF entendem que quando o município não tem a lei, aí se aplica subsidiariamente a Lei 9784, né? Então, preste atenção aqui, ó. Preste atenção. Vou lhe mostrar uma coisa, pra você entender. O que é que eu tô querendo falar? Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de garantir... Não, menino. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Professor, eu acho que isso está errado. Porque a Constituição diz que a lei não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Tá certo, a lei não retroagirá salvo para beneficiar o réu. O que você está analisando aqui não é a lei. Não é a lei. O que você está analisando aqui, ó, é a interpretação da lei. E para a Lei 9784, a interpretação, ela não pode ser retroativa. Tá certo? Tia Lídia, eu não entendi nem de perto e nem de longe. O que é que eu faço? Vou já lhe mostrar. Mentir da tela. Pronto? Presta atenção aqui, ó. Vamos supor, hipoteticamente, que você mora num município. Não vou botar Fortaleza, tá? Você mora em um município. E esse município tem um prefeito, Cebolinha. Cebolinha é o prefeito. Pronto, tá aqui Cebolinha o prefeito. Aí, eu tenho o Código de Trânsito Brasileiro, CTB. O Código de Trânsito Brasileiro vai lhe dizer que se você passar no sinal vermelho, é infração, né? O CTB e, obviamente, outras normas. Vou trazer todas, não. Infração. Vai falar das infrações de trânsito, né? Então, vou botar uma delas aqui. Passar no sinal vermelho. Passou no sinal vermelho, é infração. Preste atenção nisso aqui. Aí, o Cebolinha, prefeito dessa cidade aqui, desse município, ele vai interpretar isso aqui. Ele vai interpretar. Ele vai dizer, olha, nessa nossa cidade está muito violenta, então eu vou dar uma interpretação. Qual é a interpretação? Quem passar no sinal vermelho após as 22 horas a 30 km por hora, não será multado. Não será multado. Pronto. A linha de raciocínio é essa. Então, ele deu uma interpretação, aí ele manda publicar. Vamos supor, hipoteticamente, que isso aqui tenha sido publicado através de ato normativo. E aí, ele vai começar a entender isso a partir do ano de 2010. Aí, tá aqui. O ano de 2010 até os dias atuais, né? 2013, dias atuais. O que é que acontece aqui? Você
desde o dia que ele deu essa interpretação aqui, você vai o seu cursinho, porque você estuda, não, aí passou faculdade, vamos estar para faculdade. Você vai para sua faculdade e sai da faculdade após as 22 horas. E você passa por uns locais esquisitos. Mas como você sabe que o município está interpretando dessa forma, você passa no sinal vermelho. Você passa no sinal vermelho após as 22 horas a 20 km por hora. E nunca é multado. Por que que você não é multado? Porque você sabe que o prefeito, por uma questão de segurança pública para o município, não multa os administrados que passam após as 22 horas a 20 km, a 30 km por hora, até 30 km por hora. Então, você tem aqui com o município uma relação de confiança. Essa relação de confiança, ela é baseada no princípio da segurança jurídica. Surge entre vocês uma relação de confiança. E aí o princípio da segurança jurídica, ele assegura a estabilidade dessas situações jurídicas. O que é que acontece aqui? Você vem passando no sinal vermelho todo esse tempo, e nunca é multado. Quando dá agora o ano de 2013, agora no mês de novembro, né? No dia... Que dia é hoje, né, Nani? No dia 19 de novembro... Não, 19 de novembro não dá certo, não. 18 de novembro. De novembro é feriado, né, não? 18 de novembro, não é feriado, não. Tô me desorientando. Vamos estar 18 de novembro, né? O prefeito vai dar uma nova interpretação. O Cebolinha vai dar uma nova interpretação. Ele vai dizer que 22 horas está muito cedo. Aí ele muda para 23 horas. Após as 23 horas. E ele coloca agora a 10 km por hora. Então, o prefeito pode dar uma nova interpretação? Pode, tia Lide. Só que essa interpretação, ela vai valer daqui pra frente. Por quê? Porque ela... Me bota simultânea. Por quê? Pronto? Porque ela não pode ser retroativa. Não pode. O município pode dar uma nova interpretação? Pode. Pode retroagir? Pode não. Se ele quiser dar 10 novas interpretações, ele pode dar 10 novas interpretações. Mas essas novas interpretações, elas só vão valer dali para frente. Surge uma relação de confiança até aqui. Então, até o dia 18 de novembro, você passava no sinal vermelho após as 22 horas até 30 km por hora, porque você tinha uma relação de confiança com a administração. Vamos supor, hipoteticamente, que o Cebolinha louco, surtado, desorientado, nessa nova interpretação dele, que ele deu dia 18, tenha dito que essa nova interpretação vai valer a partir do dia 1º de novembro. Só que ele deu a interpretação em dia 18. E você, dia 12 de novembro, você passou num sinal vermelho às 22h50 a 30 km por hora. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Dia 12 ainda estava em vigor, ainda estava valendo a interpretação dada lá em 2010. E você tinha confiança nisso. Então, você passou às 22h50 a 30 km por hora, porque a análise era após as 22 horas a 30 km por hora. Se ele, 6 dias depois, deu uma nova interpretação e quis que retroagisse para o dia 1º, isso aqui lhe pegou. Mas como é que você ia passar após as 23 ou as 22h50, você ia parar se ele não tinha interpretado? Então, a ideia aqui é que é vedada a interpretação retroativa. Não pode retroagir a interpretação, porque isso quebra o princípio da segurança jurídica, quebra essa relação de confiança que se tem com o Estado. Entendeu aí? Ou se desorientou total?
nem confiança. Então, ó, preste atenção. A gente fecha aqui os princípios do artigo 2º. Fora esses princípios, tem o princípio da motivação, que a gente ainda vai falar dele de novo, né? Apesar da gente já ter falado. E tem o princípio da ampla defesa contraditória, porque é um princípio do direito constitucional e que atinge toda a estrutura, né? Toda vida que for aberto um processo, seja ele administrativo ou judicial, tem que se dar o direito de ampla defesa e contraditório. Mas a gente vai acabar falando desses princípios também, tá bom? Tranquilo? Se desoriente não, viu? Tenha fé. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada.